O artigo Cântico dos Cânticos, Quânticos dos Quânticos, reflete a pesquisa desenvolvida no âmbito do Núcleo de Investigação, Ensino, História da Ciência e Cultura, UNIEC, do qual eu coordeno e nós três, como autores, fazemos parte. Então, o grupo tem uma preocupação em trazer discussões da ciência como cultura e pensar como desenvolver essas discussões da ciência como cultura na educação básica e na formação de professores. Pensando que, ao trabalhar a ciência como cultura, a gente aproxima pessoas que não são do campo da ciência para pensar um pouco no significado que esse conhecimento tem para suas vidas. E para trabalhar essas questões de ciência como cultura, nós trabalhamos em duas vertentes. Uma delas é a história da ciência, analisando as práticas científicas que vão constituir a ciência como práticas culturais, e nesse sentido, entendendo a ciência e na sua institucionalização e na sua formação. E uma outra perspectiva é pensar nos diálogos que a ciência tem com os diferentes conhecimentos e campos de saberes. E é nessa perspectiva que entra essa nossa pesquisa, que são as questões das relações entre ciência e arte. Então, em ciência, música, literatura, poesia, artes plásticas. Nesse caso específico, a gente vai trabalhar com a perspectiva da ciência com a música e os diferentes significados, os diferentes diálogos que podem dar a partir dessa conexão. Ciências e artes usualmente são entendidas como campos muito distantes, têm objetivos diferentes, práticas diferentes, métodos e comunidades diferentes. Apesar disso, é possível entender a ciência como cultura e há muitos estudos que apontam nesse sentido. No artigo em questão, nós justamente interpretamos um álbum do Gilberto Gil chamado Quanta, cujo tema é, portanto, a ciência e as teorias científicas. Nesse sentido, o álbum do Gilberto Gil é muito emblemático, porque é um enunciado artístico cujo tema é, de certa forma, científico. Para fazer essa análise, para interpretar esse álbum, nós partimos de um quadro teórico que é a filosofia da linguagem do Círculo de Bakhtin. Para Bakhtin, todo enunciado, todo ato de fala, necessariamente dialoga com outros enunciados no grande campo da cultura ou no campo do grande tempo. Todo enunciado, de alguma maneira, mantém elementos de outros enunciados, mas também transforma eles, ou, nos termos de Bakhtin, refrata esses enunciados. Dessa forma, as questões que nos mobilizaram foram, ao falar da ciência, quais elementos Gil mantinha das teorias científicas e quais novos significados ele atribuía nesse enunciado artístico. Ao interpretar, portanto, o álbum, nós identificamos 3 eixos de análise principais. O primeiro eixo é qual é a concepção de ciência que ele entende por ciência. O segundo eixo de análise foi qual é a concepção de teoria quântica, né? O próprio título do álbum é Quanta, que é um conceito da teoria quântica. Então, nós estávamos interessados em entender como que Gil dialoga com a teoria, que elementos ele mantém, que elementos ele transforma, que significados ele acaba trazendo nesse gênero artístico. E o último eixo era justamente a visão de saúde e medicina, que é muito presente nesse álbum também. E, por fim, então, nós atamos todos esses elementos, tentando expressar qual era a visão do Gilberto Gil nesse enunciado artístico com tema científico. Nós esperamos, com isso, contribuir para o entendimento da ciência como cultura e também, de alguma forma, aproximar o conhecimento científico da população em geral, reforçando como que a ciência pode ser vista como cultura e como ela acaba permeando a cultura de uma forma geral.